Olá, meus amigos, estamos começando aqui mais um programa Fé e Juventude. Já quero agradecer aqui você que tem nos acompanhado a todas as terças-feiras, às 23 horas, aqui no canal Promessa. Então, meu amigo, não saia daí que hoje estaremos aqui debatendo um assunto que para muitos é polêmico, para muitos nem tanto. Estaremos aqui falando sobre o mundo da itinerância, pregadores itinerantes, cantores que têm também aí seguido este ministério. Então não saia daí porque iremos receber aqui convidados especiais que eu tenho certeza que irá abençoar a sua vida. Então fique conosco porque o programa Fé e Juventude ele já começou. Olá, meus amigos, estamos aqui de volta com o nosso programa Fé e Juventude e hoje nós estaremos aqui debatendo um assunto que para muitos é polêmico, mas vamos aqui poder saber a opinião dos nossos convidados. E Deus nos dá a alegria hoje de receber aqui pastor Felipe Moreno e também pastor Leonardo. Eles que quase não parecem um com o outro, são irmãos e também pregadores itinerantes. E nós vamos estar hoje aqui falando sobre esse assunto, sobre o mundo da itinerância, sobre a questão dos ministérios que têm se levantado dentro das nossas igrejas. Iremos abordar aqui todos os assuntos. Pastor Felipe Moreno, obrigado pela sua presença aqui, sinta-se à vontade. Obrigado, Rafael, eu que agradeço pelo convite, né? Esse programa aqui tá bombando, né? Fé e Juventude, parabéns pelo trabalho que você tem desempenhado aí. Pastor Leonardo, prazer receber o senhor aqui no nosso programa, sinta-se à vontade também. Ô Rafael, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite. É uma honra para nós participar desse programa que tem abençoado muitas vidas e a nossa juventude. Fé e Juventude é um programa que veio para ficar e eu me sinto honrado de estar aqui. Amém. Para nós iniciarmos aqui este papo, pastor Felipe, pastor Leonardo, primeiro eu queria que vocês definissem para nós o que é ser um pregador itinerante. Como que é isso? Então, Rafael, viver como um pregador itinerante é viver debaixo da dependência de Deus, né? A gente vive falando de Jesus em várias igrejas, né? Vivendo desta obra aí. E é uma experiência indescritível, na verdade, porque viver da fé e também pela fé, né? Você depende dos pastores para estar te convidando, para você estar ali apresentando o seu ministério para a igreja e também cruzadas dentro e fora de igrejas. Isso é um trabalho itinerante, né? Um trabalho que se movimenta, que anda, que percorre becos e valados, né? Igrejas e igrejas. Isso é o trabalho que a gente tem feito aí por alguns anos e Deus tem nos abençoado de uma forma muito linda. Benção. Pastor Leonardo, fala para nós também, como que se deu isso, pastor Leonardo, na sua vida? Como que foi esse chamado, ou foi uma decisão? Como que isso aconteceu na sua vida? Bom, Rafael, o Ministério da Itinerância, como o pastor Felipe disse, é viver na dependência de Deus, né? Esperar em Deus. Comigo aconteceu o seguinte, eu tinha um trabalho secular, há muitos anos, desde o início da minha fé, eu escutava dizer, através de profecias, o próprio Deus falava comigo, que Ele tinha uma chamada ministerial na minha vida, para a palavra, e eu acredito que aconteceu comigo o que aconteceu na maioria dos itinerantes, não só na palavra, também como esses cantores que também vivem da itinerância, as portas começaram a se fechar secularmente para mim, tanto que eu não tinha outra saída, ou eu atendia o ministério, ou eu atendi meu trabalho secular. E eu, por uma decisão de oração em Deus, optei atender o chamado de Deus. Pastor Felipe, este mundo que o senhor entrou, o mundo da itinerância, ele também chegou na sua vida da mesma forma que foi o pastor Leonardo, ou há mais tempo? Como foi também que isso aconteceu na sua vida? Então, comigo é a mesma forma, né? Eu tinha meu trabalho secular e a chama ardeu,
as oportunidades vieram tanto dentro do estado como fora do estado, né? Eu comecei a trabalhar itinerante, falando de Jesus dentro do estado do Goiás e fora, antes do Leonardo, né? Na verdade, você precisa crer nisso. Eu já tenho alguns anos, acho que 10 anos que eu estou vivendo dessa fé, desse ministério, e graças a Deus, Deus tem feito uma coisa extraordinária, né? Cuidado de mim, literalmente 100% desse ministério. Benção. Pastor Leonardo, Pastor Felipe, vamos aqui agora entrar nos assuntos um pouco mais polêmicos, depois de vocês nos explicarem como se deu isso na vida de vocês. Como eu disse no início do programa, a gente tem visto cada dia mais surgir muitos pregadores, muitos cantores. Na visão de vocês, todos esses que têm surgido realmente são chamados, são vocacionados, ou tem acontecido daqueles também que têm entrado nesse mundo visando alguma outra coisa, a não ser fazer a obra, a não ser seguir realmente o ministério chamado por Deus? Na verdade, eu não acredito que todos são chamados, não. Não acredito, não. Até porque você vai perceber que na primeira crise eles largam, muitos desviam, saem e começam a querer contestar a igreja, pastores, liderança. Você vê que ele não tem o chamado do ministério, né? Não tem estrutura para aquilo. Não acredito que são todos, não. Existe aqueles que são vocacionados e aqueles que, de certa forma, auto se convocam. E o que tem acontecido? São pessoas que, de certa forma, por achar que tem um ministério, acaba meio que difamando o ministério da itinerância. Por quê? Porque não tem uma base, porque não tem convicção da chamada, porque não sabe por que está ali, para onde vai, o porquê do ministério. Isso acaba ferindo os princípios do itinerante. Aí, geralmente, as pessoas vão generalizar, um itinerante faz isso, é porque todos fazem. O que tem acontecido demais, e tem aumentado demais o número de itinerância e de itinerantes, tanto cantores como pregadores, e vai aumentando mais os escândalos. Foi como o Felipe disse. Primeiro vento eles desviam, a primeira crise eles largam a maleta e vão embora. Por quê? Porque não tem uma chamada, tem um interesse por trás. Além do interesse, acima de um interesse, existe uma chamada que tem que queimar primeiro aqui dentro. E ela vem de cima, ela não vem da terra. Também eu queria que vocês aí, como o pastor Leonardo falou, que infelizmente isso acontece em todos os meios. Quando um erra, a coisa é generalizada, né? As pessoas querem colocar todo mundo no pacote todo. Qual o conselho que vocês deixariam aqui para os pastores de igreja, pastores, líderes, que sempre fazem o convite para esses pregadores, para essas pessoas que ministram? Qual o conselho que vocês deixariam aqui para eles, para quando eles for convidar um pregador, quando for convidar um cantor, o que eles deveriam analisar, o que eles deveriam olhar antes de fazer esse convite? Os pastores amigos que acompanham esse programa, que foram levar itinerantes na sua igreja, pergunte de onde são, né? Quando Saul vai dizer para Davi, quem é teu pai? Ele quer uma referência. Nós vivemos uma geração sem referência, sem pastor, sem igreja, sem placa, sem carta nenhuma. Porque não ele ora e acontece a coisa, não ele ministra e acontece. É os sinais, né? Então, mas nós vivemos uma geração que eu acredito, uma geração que vem debaixo da bênção de um pastor. Se não tem a bênção de um pastor, para mim ele não tem o chamado de Deus. É isso que é o meu pensamento sobre essa pergunta que você fez. Amém, pastor Felipe. Nós vamos aqui para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui para continuar debatendo esse assunto, pastor Leonardo, pastor Felipe, porque ainda tem muitos pontos que eu acho para a gente falar aqui. Então, meu amigo, não saia daí, que em poucos minutos nós voltamos para continuar este papo. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória.
domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical, às 17 e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Bem, meus amigos, estamos aqui novamente com o programa Fé e Juventude, hoje recebendo aqui pastor Felipe Moreno e pastor Leonardo. Se você aí perdeu alguma coisa do primeiro bloco, depois nos acompanhe nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, que estará tudo disponível lá. Pastor Felipe, pastor Leonardo, agora quero entrar num assunto que eu acho que é o mais polêmico de todos, que é a questão aí dos valores que às vezes muitos pregadores cobram, questão de oferta, e a gente vê, na verdade, muita polêmica em torno disso. Para nós iniciarmos esse assunto, na visão de vocês, é certo um pregador cobrar um valor específico para pregar, ou vocês acham que não? Qual é a visão de vocês a respeito disso? Rafael, isso é um assunto muito relativo. Se eu disser para você que eu acho certo, muitas pessoas vão achar pontos para condenar. Se eu dizer que eu acho errado, tem outros também que vão achar pontos para distorcer isso. Por quê? A igreja, o povo, acabou obrigando os itinerantes a estipular um valor, ok? Porque nem todos os pastores, nem todos os líderes que fazem eventos, eu não sei se eles não têm interesse em saber ou se eles não têm a consciência de que aquele que prega, ele vive da obra. A própria Bíblia diz que aquele que prega a palavra que vive por ela. Às vezes chama um pregador, o camarada vem de fora ou de dentro da cidade mesmo, e ele tem os seus custos, tem os seus gastos, ele vive daquilo e acaba não o abençoando ou ofertando na vida dele. Então, essa atitude da igreja, que teve demais antigamente, na igreja passada, é que obrigou os itinerantes a estipular um valor. De contrapartida, falando em valor, e eu sei que nós vamos abranger aqui muita coisa, falando em valor, eu sou a favor de que ele estipule um valor sim, mas que seja um valor digno, não seja um valor exorbitante. Porque o que está acontecendo é que pregador e cantor, eles estão virando popstar. Eles estão fazendo exigências que nem no meio secular existe. Sabe, uns camaradas que querem, vou dizer assim, uns cachê acima da média. Então, eu acredito que o obreiro ele é digno do seu salário. Que o obreiro tem que ser tratado bem, ele tem que ser ofertado, sabe? E eu acredito que o combinado não é caro, mas que tem que haver um pouquinho de consciência disso aí também, entendeu? Que a igreja é a noiva de Cristo. E que ali a igreja é sustentada pelo dízimo da viúva, pelo dízimo da lavadeira, e não cabe a nós, pregadores, chegar lá e de certa forma arrancar todo o recurso da igreja. Esse é meu ponto de vista, que eu acredito que ele precisa estipular um valor, mas que não seja um valor exorbitante, até para ele não ficar na mão. Agora, Rafael, eu penso o seguinte, que se combinasse o valor entre a igreja e o obreiro, ficaria mais fácil, né? Porque tem uns que cobram muito, outros, como o Leonardo disse, a igreja não dá nem para descrever a falta de recepção, na verdade, com um obreiro. Igual você imagina, um obreiro sai, dependendo do local, 7 horas de casa, 6h30, né, para atender uma agenda. Ninguém vai jantar uma hora dessa, irmão. Vai sair da igreja depois das 9. E aí a maioria das igrejas é difícil de servir um copo de suco. Dependendo do valor que eles liberam para você, você não pode parar num pit dog para jantar com a família. Felipe, assim, posso pegar o gancho? Pode, fica. Deixa eu pegar o gancho aqui para contar uma experiência própria. Eu sei que você tem muitos aí também. Eu tive pregando uma festa certa feita, Rafael, e um pastor, quando acabou a festa, ele veio até mim e disse: eu quero demais você numa igreja, e forçou. E eu fui atender ele. Não cobrei, porque na minha cabeça, se eu estivesse cobrando, eu estava sendo um mercenário, aquela coisa toda. Fui lá. Por incrível que pareça, nesse dia tinha acabado as coisas dentro de casa.
Tinha minha esposa e só um filho, o Azaf. Eu tinha uma moto na época. E fui pregar muito longe de onde eu morava. E eu cheguei lá e preguei, e Deus abençoou, graças a Deus, a palavra é dele. O pastor me deu um envelope, eu coloquei no bolso, fui embora para casa, na expectativa assim, vou chegar em casa hoje e vou chamar minha esposa para comer um sanduíche. Não, eu falei, vou chamar ela para comer um sanduíche. Quando eu parei na porta, eu buzinei ela assim, eu falei, você quer comer sanduíche? Ela falou, eu quero. Eu falei, então se arruma e vamos ali no Pit Dog. Que eu peguei o envelope, que eu abri, tinha R$4. Mano, não paga gasolina. Você tá entendendo? Então assim... Complicado, né, pastor? Se você cobra, você é errado. Se você não cobrar, te deixa na mão. Então, é por isso que eu particularmente, eu sou a favor de que estipule um valor. Esse é meu ponto de vista, em cima disso. Agora, que seja flexível. É. Né? Eu não posso, apesar que está um pouco contrário hoje, tudo muito contraditório. Exemplo, tem igrejas enormes que eu vou que não dão a metade de que igrejas pequenas me dão. Então, muito contraditório. Eu acho que para essas maiores deveria ter um valor e para as menores outra. Eu acho que o pregador tem que ser balanceado. Tem pregador que não. É tanto para qualquer lugar. Eu acho que não deve ser assim. Tem lugar que quer me levar, que quer levar, exemplo, Cassiane, que quer levar esses grandes nomes que nunca vão dar conta de levar. Nunca vão dar conta de levar, porque a igreja não consegue render aquilo, né? Então eu acho que teria que ser, assim, ter uma balança para isso, né? Para uns é tanto, para outros ver as condições da igreja. Eu acho que deveria ter essa flexibilidade, né? Até porque, Felipe, se eu estipulo um valor e manter ele para tudo, não, o meu valor é esse, seja para tal lugar ou para N lugar, eu viro um produto. O produto que é um valor, seja em qualquer loja, em qualquer lugar, ele é aquele valor. Então, assim, às vezes as pessoas indagam, vocês só pregam em grandes templos. Um exemplo, eu fui convidado para pregar numa igreja numa roça. A igreja não tem condição de me dar nada, entendeu? E eu que fui ofertar para eles. Agora, tem igreja que vai ter condição de dar, então é a hora de você estipular um valor. E agora eu quero deixar um recado aqui para os meus amigos, que Deus te conhece. E a nova moda agora é essa. Que aonde não consegue dar o meu cachê, para não falar que eu não vou, eu digo que tem agenda. Não, eu não tenho data para você. Tá tudo cheio. Você sabe que é mentira. Seja honesto com Deus, tá? Não despreze os pequeninos de Deus, não. Se tá livre, atende lá. Abençoa lá. Volta lá na igrejinha que você pregava no início. É bom fazer isso. Pastor Felipe, Pastor Leonardo, muito bom aí a colocação de vocês, até bom vocês que vivem, né, nesse meio, melhor do que ninguém para explicar essas situações que muitas das vezes gera polêmica, mas eu acredito que nós precisamos entender que isso é uma mão de via dupla, né, igual o pastor Leonardo falou, um dia ele vai numa igreja para abençoar a igreja, e outra vez ele vai numa igreja e a igreja vai abençoar ele, e isso é o evangelho, isso é realmente o que Cristo nos ensinou, né? Infelizmente, os bons acabam pagando pelos maus, né? Igual o pastor Leonardo falou. Às vezes vai em uma igreja, o cara dá R$4, o cara que se diz pastor, o cara ele não conseguiu honrar. Um pastor que vai lá, que às vezes pode mudar a história da igreja dele com uma palavra, o cara não conseguir honrar uma pessoa dessa. Como o pastor Leonardo falou, a não ser que jogue aberto, né? Fala, pastor, vem aqui, eu preciso do senhor, mas não tenho condições. Pronto, exatamente. Combinado é caro, né? Isso. Mas, muito bom. E eu queria, pastor Leonardo, pastor Felipe também, que vocês pudessem deixar uma mensagem para os jovens que nos acompanham. Esse programa nosso tem muitos jovens realmente que nos acompanham. Eu que lidero a juventude ali da nossa igreja sede do Ministério de Vila Nova. E a gente vê também muitos jovens entrando nesse mundo, o pastor Felipe, o pastor Leonardo, muito cedo. Às vezes com a falta de maturidade já entrando nesse meio. Qual conselho vocês deixariam para esses jovens? Então, assim, eu acho que primeiro ele precisa fazer o local. Ele precisa ser obreiro na igreja dele. Porque não tem como, Rafael, eu abençoar lá fora se eu não consigo ser benção aqui dentro. Eu não consigo ficar em pé para falar se eu não sentar para ouvir meu pastor. Então, o conselho que eu te dou é primeiro senta para ouvir seu pastor. O dia que você aprender a sentar,
você está pronto para ficar em pé para falar. Sentou para ouvir, levanta para falar. Mas uma outra coisa é entender, porque assim, ó, jovem, ele tá na euforia, ele quer pregar, ele quer desbravar, ele é o maior ganhador de almas do planeta Terra, e ele vai virar o cara em 3 minutos. Vai devagar, vai degrau por degrau, vai na oração. E 3 coisas básicas, jovens, que toda igreja sabe, mas que hoje virou fora de moda: jejum, oração e Bíblia. Sai do DVD e do YouTube. Jejum, oração e Bíblia. Eu aprendi, Rafael, que eu só serei bênção lá fora se eu for bênção aqui dentro, né? Eu só sou bênção na minha igreja se eu for bênção na minha casa. Eu só serei bênção em outras igrejas se eu for bênção na minha igreja. Então eu sempre me preocupei assim, cara, e se ligarem pro meu pastor? Se perguntarem quem sou eu? Então eu sempre fui muito medroso com isso, assim. Isso é de berço, né? Isso você não aprende na igreja, não. Isso é coisa que você aprende em casa. Os caras são corajosos demais, meu irmão. Olha, na vigília agora que a gente teve, um missionário me procurou, me deu um DVD dele, um jovem. O pastor, me ajuda, eu tô 30 dias em Goiânia. Vou ficar mais não sei quantos dias. Eu pensei comigo, cara, esse cara não tem família. Quem é o pastor desse cidadão? Sabe? Os irmãos da igreja pensam que é dele. Que se perguntarem para qualquer pessoa da igreja, da nossa igreja, do Ministério Vila Nova, da sede, quem é o pastor Felipe, quem é o pastor Leonardo, não precisa perguntar para o pastor Josué, não, pode perguntar para os membros, que sabem dizer quem somos nós, né? Agora, se eu fico 30 dias fora, 60 dias fora, eu não sei quem, de vez em quando ele passa aqui, meu irmão, né? De vez em quando ele vem aqui estar com a gente. Então, quando esse jovem falou isso para mim, eu vi o retrato da itinerância dessa nova geração. 30 dias fora de casa, vai ficar mais não sei quantos dias. Então, é isso aí, jovem, você que está no ministério ardendo, cole no seu pastor. Samuel disse para Davi, a única forma de você livrar de Saul, vem comigo, anda comigo, esteja comigo, vamos para a casa dos profetas, lá tem referência para você. Esse é o que eu deixo para você, jovem. Você que tem um ministério, uma chama que arde no seu coração. Amém. Quero que já agradecer, pastor Felipe, pastor Leonardo. Infelizmente o nosso tempo aqui é curto, mas tinha muita mais coisas aí pra gente falar, mas eu acredito que este papo que tivemos aí vai ser bom para esclarecer algumas coisas, vai ser bom também de alerta para muitos aí que estão começando. Mais uma vez mesmo, obrigado, pastor Felipe, obrigado, Leonardo. Fique à vontade para vocês deixar uma mensagem aí para todos que nos assistem. Eu que agradeço, né? Para mim, estar aqui é honroso. Estar atendendo o programa Fé e Juventude, né? Esse programa do Ministério Vila Nova. E eu quero agradecer todos os telespectadores que estão acompanhando esse programa, que já é sucesso, né? Que está bombando aí. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos os telespectadores. É um assunto, como o Rafael disse, é muito extenso. Acredito que numa próxima oportunidade a gente possa falar mais. Até, Rafa, aproveitar e sugerir. Chame mais itinerantes. Acho que o assunto é gostoso, né, Felipe? Verdade. É bom de se falar, para se esclarecer. É muitas dúvidas que ficam no ar no mundo da itinerância. E eu tô saindo daqui maravilhado. Obrigado ao programa Fé e Juventude, a toda a produção, aos telespectadores. O programa está de parabéns. E que Deus abençoe a todos, 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 em nome de Jesus. Quero aqui agradecer pastor Felipe, pastor Leonardo, que esteve aqui com a gente. E já agradecer você também que nos acompanhou aqui durante este bate-papo. Se você perdeu alguma coisa, nos acompanhe depois no nosso canal do YouTube. Mas não saia daí que no próximo bloco eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que ela irá te abençoar. Bem, meu amigo, quero também aqui poder deixar uma palavra ao seu coração. Lá no livro de Salmos, de número 1, a partir do verso 1, está escrito assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita
dia e noite. Meu amigo, a minha palavra para você é essa: que você possa ser uma pessoa bem-aventurada, que você possa ser uma pessoa que não anda segundo os conselhos dos ímpios, uma pessoa que não anda segundo o caminho dos pecadores, mas que você possa meditar na palavra do Senhor, na lei do Senhor dia e noite, porque é na lei do Senhor que está o caminho para a sua vitória, é na lei do Senhor que está o caminho para você prosperar, é na palavra de Deus que com certeza você terá uma vida plena segundo a vontade de Deus. E eu quero desde já te agradecer, você que nos acompanhou durante todo este programa. Continue nos acompanhando também nas nossas redes sociais, Facebook, no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um restante de semana abençoado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Pra sempre ele vive.